Secretário, bom dia e obrigada mais uma vez por estar conosco. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, o que vai ser feito lá no terminal? É uma ampliação, é uma reforma do que já existe? A gente está falando já há bastante tempo de ampliação, né? Vai pegar um terreno vizinho também? Explica para a gente, secretário. Isso, na verdade é uma ampliação com reforma, né? Nós compramos, o Estado desapropriou o terreno ao lado, são 6 mil metros quadrados de área que já foram adquiridos pelo governo do Estado. E essa área vai ser a ampliação do terminal de Carapina, né? Esse é o principal, como você falou, é um dos principais terminais do Transcom. Pouca gente sabe que é um terminal que opera 24 horas, né? Então ele não para, são 7 dias a semana, 365 dias por ano, um terminal que opera 24 horas. Então a gente precisa efetivamente fazer uma melhoria, é um terminal que tem muitas linhas chegando, muita integração com Vitória, muita integração nos bairros lindeiros ali da Serra, e principalmente os ônibus que vêm de Laranjeiras, que vêm de Serra Sede, que vem de Jardim Limoeiro. Você tem muita integração nessa região, até fruto da própria Norte-Sul, né, que passa por lá. Então nós adquirimos uma área ao lado de 6 mil metros quadrados. A rua entre o terminal atual e o terreno também já foi desafetada, né, então essa rua também vai ser incorporada a um terminal, e aí a gente vai poder fazer a ampliação de todo o terminal de Carapina, que ela está dividida, Patrícia, em basicamente 3 a 4 etapas. A primeira etapa é cuidar do terreno que foi adquirido, que a gente está fazendo agora. Eu tenho que nivelar o terreno, ele tem uma diferença de cota grande, tem que fazer o nivelamento dele, tem que começar a fazer a nova bilheteria para o bairro e a bicicletário, o ponto de apoio aos motoristas, e aí poder transferir os ônibus que ficam estocados para regular a viagem, iniciar as viagens dentro do terminal para esse novo terreno, né? A partir daí a gente começa a fazer no terminal efetivamente a parte de infraestrutura, que é bilheteria, também essa parte externa, faz pavimento e drenagem. O terminal tem um problema grave de drenagem, então a gente tem que fazer o pavimento igual nós fizemos o do Ibis em concreto, e a gente começa a fazer também, e aí depois a gente começa a fazer a ampliação das plataformas. Nós vamos ter 2 plataformas a mais no terminal de Carapina, até para poder fazer a reforma, que seria a última etapa, a reforma que seriam as plataformas atuais. Então a gente tem que construir 2 novas para poder transferir as linhas para essas 2 plataformas novas e aí começar a fazer a reforma da parte central do terminal. Então é um terminal que leva um tempo grande, porque tem que ser feito em várias etapas, dividido, mas realmente vai ficar praticamente um novo terminal que vai ser feito nessa reforma e ampliação do terminal de Carapina. Uhum. Bom, uma das perguntas você já respondeu. Eventualmente será necessário transferir algumas baias para outros lugares para que a reforma possa efetivamente ser feita. Por exemplo, no Ibis, a gente teve que transferir até para a rua, porque você não tinha alternativa. Lá não. Lá não tem como, você não pode parar norte-sul. Então a ideia é construir as 2 novas plataformas. Depois de construir as 2 novas, a gente consegue, por exemplo, eliminar uma do meio para reformar. Aí fez isso, reformou, faz a outra, assim sucessivamente, né, para não ter que parar o terminal. Uma coisa que chama muita atenção do motorista que passa por ali, secretário, nos 2 sentidos, mas a gente ouve mais no sentido norte, sentido Laranjeiras, né? É que você sai ali da região de Jardim Camburi pela Norte e Sul, pega a região ali do Condomínio Arboreto, né? São 2 pistas ali, e aí você tem aquele tobogã que desce, sobe, e na subidinha você já tem logo na sequência a entrada dos ônibus para o terminal. E dependendo da movimentação lá dentro, forma a fila de ônibus para entrar, o que deixa a Norte e Sul com apenas uma pista para seguir em direção a Laranjeiras, né? Durante a reforma, a tendência é isso melhorar ou piorar? Não, na verdade não só a reforma, a gente vai resolver isso com a reforma, né, com a ampliação. Porque no novo terreno nós vamos fazer o que a gente chama de faixa de desaceleração. Então uma faixa de acomodação que esses ônibus não vão precisar mais ficar na Norte-Sul. E a própria, por que acontece essa fila que eu tive lá a semana, a gente olha bastante. Os ônibus precisam sair da plataforma, virar à direita para ir para a BR. E essa saída dos ônibus impede os ônibus de entrarem no terminal rápido. E acaba criando essa fila. Então a gente vai eliminar, nós vamos melhorar a circulação dentro do terminal e deixar esses ônibus que estão na Norte e Sul entrar direto no terminal sem nenhum impedimento.
Então nós vamos alargar a Norte-Sul nesse trecho para que o ônibus entre nessa faixa de desaceleração e vamos melhorar o ângulo de entrar no terminal e ele entra direto no terminal, sem a necessidade de ficar esperando na Norte-Sul. Você tem toda a razão, isso está acontecendo, às vezes tem 5, 6 ônibus e eles param uma faixa Norte-Sul trazendo congestionamento. Mas com essa obra a gente vai melhorar e isso já vai ser feito praticamente agora, porque como a gente vai começar pelo terreno, nós já começamos pelo terreno que foi adquirido, a gente deve estar resolvendo em breve essa questão da faixa de acomodação para tirar e deixar efetivamente a Norte-Sul com 2 faixas para o trânsito de passagem. Só reforçando isso que o senhor acabou de falar para o nosso ouvinte, o alargamento da Norte-Sul vai ser a criação dessa faixa para os ônibus entrarem no terminal, né? Isso, para os ônibus entrarem e saírem do terminal. Ela vai continuar com 2 faixas para os carros do mesmo jeito. Isso, mas o ônibus não vai impedir a Norte-Sul, né? Porque hoje você tem uma faixa. Né? Então você tem uma faixa na Norte-Sul, porque os ônibus realmente no pico manhã e pico tarde eles fazem isso e acabam provocando esse congestionamento na Norte-Sul. Resolvendo, a gente consegue liberar as 2 faixas para a Norte-Sul. Então todas as entradas e saídas, elas vão ser reconfiguradas, Patrícia. Todas vão ter aceleração, desaceleração, acomodação. Então a gente vai arrumar isso, inclusive a circulação dentro do terminal, para que o terminal não afete a circulação dos veículos da área externa. A gente sabe que obra depende de dinheiro, de licitação, menor preço, etc., mas depende também de tempo, né, de clima. É verdade. E o senhor falou que existem etapas que serão feitas para a reforma do terminal de Carapina. O usuário, nesse momento está sendo feito nessa parte do terreno vizinho, né, nessa área externa. Quando é que o usuário vai ser impactado dentro realmente do terminal? Quando é que ele vai começar a perceber isso? E a tendência é de que essas etapas aconteçam com datas já previstas, secretário? Já, a gente está prevendo em torno de 1 ano e meio, né? Até o final de 27 a gente deve estar concluindo. Vai ter que, diferente do Ibis, que em 6 meses foi entregue, a gente precisa de um tempo maior, né? Para poder entregar esse terminal, justamente por causa dessas etapas que ele não pode paralisar. Então, nossa previsão até o final do ano que vem, eu acredito que a entrada no terminal efetivamente deve ocorrer no final do ano e início do ano que vem. A gente precisa, o terreno ter uma diferença de cota grande, a gente precisa fazer as estruturas, construir as estruturas nesse terreno novo para a gente poder avançar, né? Então eu acredito que no início do ano que vem a gente começa a ter as intervenções, porque eu preciso arrumar o terreno, tirar os ônibus de dentro do terminal, começar a fazer as obras aonde os ônibus estavam parados, que é principalmente a parte de drenagem e a parte de ampliação de plataformas, e aí sim a gente começa a fazer o terminal existente, né? Então o pavimento é fundamental no terminal com drenagem. Essas são as principais obras que a gente tem que fazer antes efetivamente até de entrar nas plataformas onde são utilizadas hoje. Então eu acredito que no início do ano que vem a gente começa a fazer essa obra. Agora, o tempo, o clima, como é que ele interfere? Quando vocês fazem essa programação, vocês já planejam, por exemplo, estamos em julho, temos 2 semanas de férias escolares, dá para adiantar a obra aqui, porque ainda não está chovendo. Começa a fase de chuva mais forte a partir de outubro. Em dezembro a gente já vai ter mais um período de férias escolares, já dá para adiantar mais alguma coisa, mas a chuva também pode atrapalhar. Como é que vocês colocam isso tudo na ponta do lápis do cronograma? A gente sabe que, na verdade, final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro, a gente pode ter incidência de muitas chuvas, né? Então a gente faz um cronograma de que a gente não faça intervenções que com a chuva eu tenha muitos problemas, como por exemplo, concretagem, né? Pavimento, você não consegue fazer isso na chuva, né? Então você tem outras atividades para serem feitas que a gente vai programando ao longo do ano. Terraplanagem eu não posso fazer, então a gente precisa fazer terraplanagem agora, antes das chuvas, para poder já estar estável. E vamos trabalhar, a chuva não tem jeito, a gente vai ter que ir trabalhando conforme o andamento. Se for ver que vai chover muito tempo, a gente parte para fazer reforma de plataforma na parte coberta. Começa a fazer telhados, então você começa a fazer algumas outras intervenções, reforma de banheiros, né? Aí você começa a fazer algumas intervenções que não necessariamente são dependendo da chuva, né? Mas um terminal é céu aberto, é igual uma estrada, igual uma rua, acaba sendo interferindo, e a gente bota no cronograma realmente que a gente acaba tendo aí 2 meses, 1 mês e meio de uma interferência maior de chuva e a gente vai adequando o orçamento. Por isso que eu falei que obra efetivamente de pavimentação, drenagem a partir do ano que vem, e esse ano é o terreno atual, porque a gente sabe que tem que passar o período de chuva para poder entrar nessa parte de drenagem e pavimentação do terreno do terminal atual.
Secretário, a gente sabe que quando o terminal foi criado, né, foi construído, ele atendia um número X de pessoas que hoje já está em 50 mil, ou seja, já era pedida a ampliação para atender os 50 mil usuários atuais, mas a gente sabe que isso também tende a crescer. A ampliação está prevendo um aumento de até quantos usuários? Vocês estão trabalhando para adequar o que a gente tem hoje, porque não deve mudar muito, ou já estão trabalhando, vamos supor, com 100 mil? A avaliação, ela está bastante consolidada, né? Os bairros estão bastante consolidados. A gente faz uma avaliação que você tem um crescimento vegetativo, hoje não tão grande, né? Você consegue, e até você hoje com o próprio sistema de bilhetagem, o cartão GV, integração temporal, a gente procura também descentralizar dos terminais. Então eu posso ter linhas que podem fazer as integrações, por exemplo, na rua. Né, em alguns pontos de ônibus. Na Serra é feito isso, em Viana é assim, em Vitória é assim. O próprio projeto do corredor exclusivo de ônibus na BR acaba também tirando um pouco de ônibus de dentro do terminal. Então a gente está fazendo uma adequação para poder atender de 50 a 60 mil passageiros, que tenha uma ampliação. A gente precisa atender melhor o passageiro atual e conseguir ampliar. São 2 plataformas a mais. Né? Então a gente tem 4 plataformas, vamos passar para ter 6 plataformas. Então a gente está atendendo aí mais quase 25%, aumentando 30% a capacidade do terminal. Né? Então se hoje opera com 50, um pouco ruim, a gente pode chegar a quase 80 mil passageiros em operação, mas não é isso que a gente está prevendo. Porque a gente prevê também uma desconcentração nos terminais, com a integração temporal, com o próprio corredor exclusivo. Por exemplo, que a gente está fazendo no Ibis, a gente vai ter uma estação do lado do terminal com uma conexão e não necessariamente o ônibus precisa ir para o terminal porque ele vai estar na plataforma central, né, do corredor exclusivo de ônibus do BRT. Então essas adequações nós estamos fazendo e é importante ter a ampliação dele porque a gente possa atender melhor a população, mas entendendo que a gente tem hoje o Estado tem outras ferramentas para até desconcentrar os próprios terminais do Transcom. Uhum. Com essa ampliação do terminal de Carapina, novas linhas serão criadas? Não tem essa previsão agora. Por enquanto é para atender a demanda existente, que já é muito grande, mas que pode ser no futuro. A Citub trabalha com planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós já estamos fazendo, como já divulgamos, um novo planejamento, principalmente com essa mudança, principalmente o município da Serra, que cresceu muito, ele precisa ter uma adequação muito grande do Transcol. Então houve um desequilíbrio na região metropolitana em função do desenvolvimento da Serra, o Vila Velha, Cariacinas, a gente precisa dar uma equilibrada no Transcol, dimensionamento de linhas, de novas frotas. Pode ser que sejam criados, mas neste momento a gente não trabalha com essa perspectiva. Agora é trabalhar realmente com o que tem e fazer essa obra, essa grande ampliação do terminal de Carapina. Secretário, eu quero aproveitar o senhor conosco. Claro, a gente nunca fala sobre só um assunto. É verdade. Porque o senhor citou, né, o corredor exclusivo de ônibus na Lindenberg, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse avanço das obras e o novo desvio por lá. Tá bom, nós começamos um novo desvio hoje, começou agora às 10 horas da manhã. Como nós fizemos o primeiro desvio, a gente precisa fazer agora, como é que funciona? Nós fizemos a faixa exclusiva, fizemos a pista de concreto. Para concluir desses trechos, a gente está faltando um pedaço pequeno, então já temos aí mais de quase 3,5 km de pista de concreto executada, né? Acho que já até passou disso. E agora a gente precisa fazer a urbanização. Como eu falei na primeira etapa, a gente precisa fazer calçada, drenagem, pavimento, iluminação pública, da parte do tráfego geral, né? Da moto, do carro, do caminhão, então a gente precisa fazer isso. Até para melhorar o estacionamento para o comerciante, as calçadas, a ciclovia. Então a gente desvia e a gente tinha muitos estreitamentos para uma faixa, 2 faixas apertadas. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos desviando o trânsito da Lindenberg para a faixa do ônibus, né? As pessoas já vão conhecendo como é que vai funcionar esse BRT, esse corredor exclusivo de ônibus, estão usando as 2 faixas no sentido Vitória, e aí a gente pode fazer o trabalho de urbanização no trecho da Lindenberg, que é esse trecho do tráfego geral. Então esse é mais um desvio que está sendo feito lá em Vila Velha para poder a gente começar as obras na parte da avenida, e o desvio se mostrou bastante eficiente, reduziu bastante os congestionamentos de quem vem para Vitória, reduziu bastante os estreitamentos. Então a gente está nessa segunda etapa de desvio e isso vai acontecer. Agora está no sentido Vitória, quando a gente concluir essa parte dessa urbanização vai para o outro sentido e o outro tráfego do outro sentido vai desviar também para a pista. Nós vamos estar usando a faixa do ônibus
para fazer essa reversibilidade de tráfego, para poder fazer a urbanização, e assim, quando o estudo estiver pronto, e aí a gente coloca o ônibus para rodar somente na Canaleta, na faixa exclusiva dele. Vai da Rua Castelândia a Pedro Gonçalves, a Pedro Laranja, Gonçalves, né? Isso. Ponto de referência para o nosso ouvinte que está escutando e não passou por lá ainda, secretário. O ponto de referência é depois da Darli Santos, entre a Darli Santos e a segunda ponte. Perfeito. Ali é o ponto de referência, é aquele trecho que é o trecho que a gente chama de tramo 4, mas é o tramo que a gente está executando. Previsão para o término do corredor exclusivo de ônibus ainda é no primeiro semestre do ano que vem? Previsão, já o primeiro semestre do ano que vem continua, não muito pelo contrário, a gente está adiantando, o concreto foi adiantado, então a gente está acelerando até por causa do período de chuva, você matou a charada, então a gente precisa acelerar essa obra, a concretagem adiantou muito, então a gente precisa, para a gente poder entregar o mais rápido possível esse corredor, a previsão continua, se não melhor, no mesmo na data prevista já inicialmente do contrato. Perfeito. Secretário, pergunta dos nossos ouvintes para o senhor Adalberto. Vamos lá, secretário. Pergunta do nosso ouvinte Giovanni. Secretário, ele pergunta ainda sobre o sistema Transcol. Como que está o projeto de eletrificação dos ônibus? Se tem expectativa até de ampliação, né, de novas linhas receberem os ônibus elétricos? Tem expectativa sim. Nós fechamos agora, o governador Ricardo Ferraz assinou o contrato com o BNDES, né, para aquisição para captação do recurso e aquisição de 50 ônibus, então a gente está preparando aí o procedimento para a compra desses 50 ônibus. Então a gente deve ter em breve algumas novidades sobre a aquisição de 50 ônibus elétricos, com os postos de recarga, então a Secretaria está trabalhando, porque os estudos estão concluídos, de onde vão ser os postos de recargas, como é que tem que ser a recarga desses ônibus, quais as linhas esses ônibus vão estar operando, isso já está feito, e agora a gente está partindo para a fase de compra dos 50 ônibus elétricos, em breve a gente deve estar anunciando essa aquisição. Algumas empresas de fabricação de ônibus cederam ônibus elétricos para testar no sistema Transcol nesses últimos dias também, não, secretário? Cederam. Nós temos 4 ônibus, né, que já são do sistema, que fazem a operação. E agora a Volkswagen, nós fizemos um teste com o ônibus da Volkswagen, fizemos um teste com o ônibus da Marco Polo, nós temos teste com o ônibus da BYD, os nossos ônibus são da Eletra, com carroceria Caio. Então nós estamos fazendo vários testes e agora estamos preparando aí efetivamente a compra desses 50 novos ônibus elétricos para chegar no ano de 2027. Né? A gente compra agora, mas chegam em 27 porque o ônibus não é prateleira, né? Você tem que fabricar, leva um tempo para se fabricar. Você tem que comprar o chassi, eletrificar e aí vai para a encarroçadora, né? Então isso que a gente está trabalhando para esse ano fazer isso. Então, ano que vem a gente poder estar recebendo 50 ônibus e aí dá tempo de nós prepararmos a infraestrutura de recarga para esses ônibus. Já temos as áreas destinadas a eles, terminal de Carapina, terminal de Itaparica, terminal de Jardim América, terminal de Campo Grande, são alguns terminais que vão receber Laranjeira já tem, que vão receber sistema de recarga de ônibus elétricos. Estamos conversando com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, o Fábio Damasceno, a respeito da reforma do terminal de Carapina, que já começou. Falávamos também agora sobre o corredor exclusivo Expresso GV, que tem um novo desvio ali na região da Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao cruzamento ali do viaduto, né, com a Darli Santos. E ficou uma pergunta de um ouvinte a respeito dos ônibus elétricos, que o secretário gentilmente disse que a frota está aumentando, mas alguns ouvintes estão questionando, e como é que está a aceitação? Porque são poucos ônibus, eu nunca peguei. Secretário, obrigada por aguardar a rede CBN. Tá. Bom, a aceitação, o elétrico é um sucesso, ele tem algumas particularidades do elétrico. Primeiro, você não tem barulho, né? Isso é importante. Não estou nem falando do quesito de economia, de não usar combustível fóssil, né, de questão de CO2, de emissão de gás. Estou olhando para o conforto do usuário. Primeiro, é um ônibus piso baixo, então ele não tem escada, né? Então você entra já direto na plataforma dele. Segundo, que ele é bem moderno. Terceiro, ele não tem barulho. Então a aceitação é bastante positiva. Ele faz a linha de então o terminal de Laranjeira até o terminal de Campo Grande, que é onde tem os carregadores, né, que precisa fazer a recarga. Infelizmente ainda só temos 4, mas a aceitação do elétrico no Brasil e no mundo ele é bastante aceito e ele vem com essa modernidade, principalmente da questão da poluição sonora, que interfere e traz esse conforto maior para o nosso usuário, né? Então agora com esse 950 você vai ter mais oportunidade de conhecer o que é uma operação elétrica, claro, sem descartar os nossos ônibus eficientes, o Euro 6, uma frota nova do Transcol. O Transcol hoje tem uma frota de quase 1.800 veículos,
Então a gente está começando, a eletrificação no Brasil está começando, a gente está começando para entender como é que vai funcionar essa eletrificação, questão de recarga, por isso que a gente está começando ano que vem com 50, e aí vai evoluindo à medida que os anos vão passando e os ônibus vão se tornando cada vez mais eficientes. Perfeito. Esse ouvinte não quis se identificar, mas temos ouvintes também aqui conosco, né, Adalberto? Exatamente. Tem a ouvinte que participou aqui com a gente, secretário, vou pegar a participação dela, a Carmen. A Carmen está lembrando aqui sobre o processo que a gente teve aí de reforma do terminal do Ibis, secretário. Ela está até parabenizando aqui, disse que o terminal ficou muito bom e que os horários dos ônibus também estão funcionando muito bem. Então, a nossa ouvinte Carmen trazendo esse relato aqui, Patrícia. A gente tem um outro ouvinte aqui também, secretário, falando sobre essa reforma no terminal de Carapina, questionando se vai ter algum tipo de lona, como tem na do terminal de Itaparica, que tiveram aqueles episódios com chuva forte e tal, o rompimento da lona. E aí ele faz duas perguntas, se isso vai ter lá no terminal de Carapina e se não tem pretensão de trocar o terminal de Itaparica, essas lonas, por teto. Tá bom, não tem, nós não vamos trocar para Carapina. Carapina é igual ao terminal do Ibis, nós vamos fazer a reforma do terminal atual, no telhado, vamos implantar os telhados semelhantes conforme está operando Carapina, tá? A gente não vemos essa necessidade de se trocar o telhado, é uma reforma geral. O Ibis, agradecer também nossa ouvinte, obrigado. Isso é importante ter esse retorno da população quanto à qualidade das obras e entrega isso que a gente quer. Melhoria cada vez mais para a população de quem usa os terminais e trazer o modelo terminal do Ibis e o terminal de Carapina. A gente não tem essa pretensão, não vamos alterar telhado, trazer igual a Itaparica, não. Itaparica foi um projeto bem sucedido, um terminal revolucionário, independente dos problemas, isso com a chuva acaba acontecendo em qualquer telhado, mas aí em Itaparica também não tem nenhuma previsão de alteração do telhado, é uma arquitetura desenvolvida, inédita, que tem estádios, tem outros terminais do mundo. Itaparica foi muito bonito com essa estrutura. Hoje tem menos problemas, aprendemos a lidar com o tipo de cobertura. Eu acredito que o objetivo está cumprindo Itaparica, mas Carapina é um outro objetivo, é uma reforma, e a gente vai manter o telhado no padrão que é. Secretário, a última pergunta do ouvinte Fernando, se nesses tetos no telhado dos terminais não dá para construir uma mini fazendinha de energia solar, até para ajudar na própria economia de energia dos terminais. Importante, nós já temos os terminais, nós não gastamos energia nos terminais. Então todos os terminais do Transcol e a rodoviária têm captação de energia solar nos telhados. Então isso já é um programa que nós implantamos há uns 3, 4 anos atrás, logo depois da pandemia, e está funcionando. Hoje a CETURB ela paga a conta mínima de energia, porque a gente já tem captação de energia solar dos terminais, mas excelente observação, os telhados dos terminais são bastante amplos e podem ter esse tipo de equipamento, e é assim que a gente tem. Beleza. Secretário, muito obrigada mais uma vez pela gentileza Patrícia. De sempre. Sempre um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Bom dia, Bom dia. Sucesso para vocês. Obrigado, para todos nós. Obrigado.